Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, muito obrigado. Eu sou Carlos Alberto da Silva e é uma alegria muito grande estar com você neste domingo da Seichonaê. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Somos filhos de Deus e aqui estamos para manifestar todo o poder, toda a glória de Deus. Que seja um estudo abençoado por Ele, que é nosso Pai, nosso melhor amigo. Obrigado, Deus, muito obrigado. Nós estudaremos hoje o tema O Poder do Amor e do Elogio, que consta no livro Existe um Modo Esplêndido de Viver, de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. O professor Seicho foi uma pessoa que viveu o ensinamento da Seichonaê de uma maneira muito vívida, muito particular. Ele tinha um sentimento, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na ocasião quando eu fui no Japão em 1996, minha primeira viagem àquele país. Estava profundamente emocionado. E o professor Seicho, ele sempre teve uma característica de um amor impressionante, que eu vou detalhar um pouco mais durante o nosso estudo de hoje. E ele começa, né? Então ele era uma pessoa muito sensível, né? Multi-instrumentista, né? Parecia uma criança a ficar deslumbrado com o belo do mundo da imagem verdadeira expressado, manifestado aqui através da natureza. Uma sensibilidade impressionante para as questões que acontecem no mundo. E seus escritos são extremamente atuais, sobretudo para os dias de hoje. E neste livro ele fala sobre a vida da planta. Então ele estava dizendo que ele estava indo da casa dele para a sede internacional lá em Tóquio, quando ele parou para esperar o semáforo abrir a ele, e ele olhou, havia um vaso com uma planta, e ele olha para aquele vaso, tinha um refrigerante, uma lata de refrigerante. E aí ele pensou, puxa, essa lata deve estar incomodando essa planta. E o que ele faz? Pega a lata, mas ele olha e vê que apenas 3 metros de distância havia um cesto de lixo. E aí ele vai e joga, está aqui 30 centímetros, não é nem 3 metros, a 30 centímetros de distância havia então o cesto de lixo. Ele vai, tira, coloca no lugar adequado. E aí ele atravessa, vai para
para a sede internacional, ele fala que é onde ele está escrevendo, inclusive, esse artigo que foi compor o livro. E ele disse que ele ficou pensando, ele estava feliz, estava alegre por ele ter contribuído, com certeza, com a felicidade daquela planta. Olha a sensibilidade que eu disse para vocês. Pensando bem, se a pessoa que jogou a lata tivesse esticado o braço mais uns 30 metros, a lata poderia ter caído dentro da lixeira, ao invés de cair em cima do vaso de planta. Por que não o fez? Essa pessoa talvez desconheça que uma planta também tem vida. Não percebendo a vida das singelas flores, talvez só tenha pensado unilateralmente em jogar a lata vazia. Enquanto as pessoas não mudarem o pensamento, as ruas das cidades nunca ficarão limpas. Passei o dia todo feliz, achando que contribuí para deixar limpas as ruas de Tóquio, mesmo que fosse por retirar uma única lata. E aí, então, queridos amigos, é uma coisa importante que na Seichonoye eu aprendi sobre o significado de darmos a devida importância aos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes é que pode tornar a nossa vida mais alegre ou então uma vida mais desagradável, que pode tornar a nossa vida realmente uma vida que vale a pena viver, ou podemos transformá-la num inferno verdadeiro. Tudo está nos pequenos detalhes. O amor se manifesta nos pequenos detalhes. O amor ele tem a capacidade, o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. O professor ele continua dizendo aqui no livro que vivemos cercados por sublimes e singelas vidas que se manifestam como vegetais, animais e seres humanos, enfeitando a superfície da terra com sua beleza, revelando a perfeição da vida de Deus. É incompleto valorizar somente a vida humana. Devemos dedicar mais amor também aos animais e vegetais, protegendo-os, cuidando deles, pois desse modo teremos a certeza de um mundo mais próspero e feliz. E o ecossistema também será preservado. Aqui no livro, eu tenho como livro auxiliar comigo, O Amor Tudo Cura. É também de autoria do Sagrado Mestre Seicho. E há aqui o capítulo 4, quando ele fala o significado da alegria de viver. E ele fala sobre o acostumar-se. Acostumar-se com os benefícios recebidos é bom, se for no sentido de amadurecimento. Mas é preciso grande cautela, se significar indiferença às graças recebidas e surgimento de insatisfação. O ser humano precisa se emocionar. Perder a capacidade de se emocionar é o mesmo que se tornar homem morto. Quando a vida do homem está em atividade animada, ele se emociona com todas as coisas. E quando esta emoção se eleva à gratidão, abre-se à sua frente o maravilhoso mundo de Deus. E aí ele fala de novo aqui, ele vai trazer sobre os detalhes. Quando uma pessoa se acostuma com algo demasiadamente, ocorre fracasso, porque ela perde o sentimento de gratidão, que faz parte da vontade divina, e se torna arrogante. É um erro acostumar-se demais com tudo, acreditando excessivamente em si. Dizem que os motoristas recém-licenciados dificilmente causam acidente, mas passados 1 ou 2 anos, quando se acostumam a dirigir e começa a brotar falsa presunção, aumenta o número de acidentes, o que é comprovado pela estatística nacional. Interessante isso, não é verdade? Porque quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente fica prestando atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, no sinal, em tudo que está acontecendo. Mas quando nós nos acostumamos, surge em nós então essa falsa segurança, que é uma prepotência e que acaba trazendo a destruição da alegria. O mundo hoje, ele vive cercado de muitas facilidades. Entretanto, essas facilidades, elas não significaram uma melhoria realmente na qualidade de vida das pessoas. E por que isso não ocorre? Justamente porque vai se perdendo os detalhes. Olha que interessante, há alguns anos atrás, uma pessoa me disse o seguinte, atualmente, olha, já há alguns anos, tá?
ele afirmou que as pessoas não se olhavam mais, não tinham mais tempo de olhar umas para as outras. Eu falei, não é possível. Ele falou, sim. E a gente conversando, nisso passou uma conhecida e falou assim, oi fulano, tudo bem? Como é que você está? Ah, estou bem, graças a Deus. E perguntou, e a sua mãe, como está? E ele respondeu, morreu a semana passada. Mas o tom que ele respondeu, falando sorrindo, ela não percebeu e falou, ah, que ótimo, manda um abraço para ela. A pessoa passou, ele olhou para mim e fez aquela expressão do tipo, viu? Né? E eu fiquei em estado de choque. De novo, né, são os pequenos detalhes. Será que você tem prestado mais atenção nos detalhes que te cercam? Por exemplo, que é uma dádiva, uma bênção de Deus, você poder acordar todas as manhãs. Por exemplo, dos seus familiares. A vida me ensinou que não importa como seja o tipo de relacionamento que eu tenho com os meus familiares. O fato é que um dia eu irei procurá-los e não encontrá-los. Nesse dia, eu sentirei uma dor muito grande dentro de mim, que eu costumo dizer que é maior que dor de ouvido, maior que dor de dente, maior que dor de cabeça, até maior do que dor de cotovelo. E você vai dizer, eu daria tudo para ter aquela pessoa mais uma vez perto de mim. E juro que eu não tentaria mudá-la como passei a vida inteira tentando mudar. Se você julga, diz Santa Madre Teresa de Calcutá, você não tem tempo de amar. Então, o amor, ele começa desse sentimento de primeiro não julgar. O amor, dentro da Seichonoye, aprendemos que é o sentimento de unidade. O sentimento que diz que eu e você somos um. Que eu e o outro somos um. Hoje, um sentimento que é muito difundido e muito importante, que é aquele sentimento de você se colocar no lugar do outro, né? Que é a empatia, chamada empatia. E a empatia, ela vem com essa proposição de você sempre olhar o outro, né? Como se fosse ele. Mas eu entendo que só isso não é suficiente. Na Seichonoye, a gente vai além desse sentimento de empatia, que é se colocar no lugar do outro. Na Seichonoye nós aprendemos que não existe nem o outro. Olha que interessante, nem o outro existe. O que existe? Existe somente o eu, que é um com Deus, que é um com todas as coisas. Então, quando desaparece esse sentimento de distância, de diferença com o outro, surge o sentimento, então, de unidade, e esse sentimento de unidade faz manifestar o amor grandioso. Vocês perceberam, né, já pararam pelo menos para refletir? Por que a natureza, dentro da natureza, nós podemos até prever quando do nascimento de um ser humano, mas ninguém é capaz de saber exatamente quando que uma pessoa irá falecer, ou seja, retornar ao mundo espiritual. Às vezes, até os médicos, baseado em exames, baseado nas condições clínicas da pessoa, pode dizer, olha, você tem mais 2 meses, você tem mais 1 mês de vida. Isso a gente sabe que ocorre, mas também existe, né, essas previsões que muitas vezes não se confirmam. E às vezes pessoas que consideradas saudáveis, que não tinha nenhum problema de saúde, acontece alguma situação e ela vai primeiro do que aquela pessoa que havia sido desenganado pelo médico. Por que será que é assim? Qual que será que é o mistério da vida? Você parou para pensar sobre o mistério da vida? No livro O Amor Tudo Cura, o professor fala, o fato de a vida aparecer repentinamente e depois desaparecer inesperadamente é um fenômeno extremamente maravilhoso. E são nestes momentos que refletimos profundamente sobre a preciosidade da vida. A vida é insubstituível. Nem dinheiro, fama ou posição social podem substituir a vida. Por isso, como consta nas 7 declarações iluminadoras da Seichonoye, devemos glorificar a vida e viver em fiel obediência à lei da vida. E quando despertamos para a preciosidade da vida, que sentimos pela primeira vez a alegria de viver, sentimos profunda gratidão apenas pelo fato de Deus nos fazer viver. Não é gratidão apenas por esta vida fenomênica. Por trás dela existe a manifestação da vida,
Aloja-se a vida verdadeira, eterna e indestrutível. É o Cristo eterno. É a natureza búdica, é o eu verdadeiro, é uma parcela da vida de Deus. E é exatamente esse fato que nos faz sentir imensa gratidão. Nós, que conhecemos essa verdade, sentimos extrema satisfação em vivermos sustentados por esta grande vida. Sustentados por essa grande vida. É justamente, quando eu penso na sublimidade da vida, que eu vou pensar na sublimidade do amor de Deus. Deus é tão intenso, tão verdadeiro, é tão perfeito, que por mais que eu tente pensar nessa perfeição de Deus, eu não sou capaz, porque eu vivo num mundo de limitações, um mundo que não consegue enxergar ao todo. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que simplesmente a gente não consegue vê-lo. Quando eu falo dessa limitação do infinito, por exemplo, eu vou citar aqui nesse vídeo, quando eu coloco, por exemplo, a minha mão, eu estendo a minha mão, por exemplo, para cá, aí você pode olhar e falar assim, olha, desapareceu a mão do pretor Carlos, mas ela não desapareceu, ela continua aqui, só que a câmera não consegue focá-la. Mas o fato de não ver a mão, da câmera não captar essa mão, não significa que ela não existe. Da mesma forma, quando a gente pensa no mundo de Deus, tudo que você precisa para viver bem já te foi dado, ainda que você não consegue enxergar. O amor de nossos familiares, de nossos pais, já existe. Ainda que não seja manifestado e você não consegue vê-lo nem senti-lo, não significa que esse amor não existe. Ele existe com toda certeza. O professor fala, as pessoas que vivem com amor, aqui voltando para o livro, que é um livro de lançamento, existe um modo esplêndido de viver, que eu gostaria de indicar a você esse livro. Fortemente eu indico para você. Que você, se você tiver o interesse, adentre, por favor, livraria.sni.org.br e você vai ter acesso, então, ao manancial de conhecimentos. E lá você poderá adquirir esse livro. Existe um modo mais esplêndido de viver, um modo esplêndido de viver. Na página 114, ele diz: as pessoas que vivem com amor e sabedoria conseguem obter resultados surpreendentes. E ele conta-nos aqui um relato de um casal que eles viviam na área rural, eles plantavam arroz, e disse que dentro da Seitione aprenderam a fazer tudo com muita gratidão, a ver a vida de Deus manifestada nos mínimos detalhes, não só nos seres humanos, mas também nos vegetais, também nos minerais, olhar a montanha e não ver simples montanha. Esse é um sentimento característico já do povo japonês. Ele tem essa característica de olhar tudo com reverência. Por exemplo, lá a maior montanha no Japão é o Monte Fuji, que dá para enxergá-lo por diversas partes do Japão. E olha que interessante, das vezes que eu fui lá, eu comecei a perceber que os japoneses referiam-se ao Monte Fuji como Senhor, Fuji-san. San é Senhor. Vocês vão lembrar do filme Karate Kid, Daniel-san. Então, Daniel-san, San é Senhor, é uma forma respeitosa de se referir. E olha aqui que é esse sentimento de ver tudo como manifestação de Deus, Fuji-san. Então, esse respeito. Então, nós devemos suscitar dentro de nós esse sentimento de respeito. Como eu disse, não tão somente aos seres humanos, mas a toda forma de manifestação da vida e do amor de Deus. Então, nessa ocasião que eles haviam plantado em agosto, só que diz que choveu tanto, só foi colher quando parou de chover. As plantações ao redor conseguiram produzir muito pouco, porque não veio a chuva no tempo adequado ou na quantidade adequada. Mas, surpreendentemente, eles conseguiram colher bastante sacas de arroz.
E por que conseguiram isso? Porque pela intuição e sentindo, olha só, eles colocavam uma fita, na época de fita cassete, mas colocavam a fita para ouvirem as palestras da Seichonoye, no meio do trabalho lá do arrozal. Então, não só eles, né, e cantavam hinos também, músicas felizes de gratidão, e ela acredita que as plantas também podiam ouvir isso. E por conta disso, não só eles eram protegidos, como a produção na propriedade deles era maior do que nas propriedades circunvizinhas. Dizem que as plantas têm sentimento, e é verdade isso. Minha esposa, ela tem uma facilidade de lidar com as plantas, né? Quando morávamos em São Paulo, eu não sabia que ela tinha esse dom de trabalhar com plantas, de conviver com as plantas. E moramos agora no interior, na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Em casa parece a floresta amazônica. Tem um monte de plantas. E tudo que a preletora Luzia planta, ela vai para frente. Mas também ela tem todo um cuidado especial, ela conversa com as plantas, ela sente, ela fala assim, ó, a planta escolhe o lugar que ela quer ficar. Então, às vezes ela fala, olha, acho que essa planta vai ficar mais bonita em tal lugar, coloca lá para mim. Aí eu vou, coloco. Passa alguns dias, aí ela olha e fala, olha, ela não gostou desse lugar, volta para aquele lugar. E é impressionante, a planta volta em poucos dias a ficar viçosa, a ficar bonita. Então, em tudo que há vida, a manifestação da infinita sabedoria de Deus. E quando nós enxergamos essa manifestação, essa sabedoria de Deus em tudo, a gente enxerga um mundo repleto de bênçãos, de provisões infinitas. E a gente começa a entender que o mal não existe. Aqui na página 119, ele fala exatamente que o mal não existe. A alegria cria mais alegria, atrai sentimento de gratidão e prosperidade. E a verdade vai se alastrando. Portanto, alegrando a mente das pessoas, desenvolvendo corretamente a vida, a pessoa certamente está formando um lar onde imperam a fisionomia alegre, as palavras de amor e elogio em todos os cantos, e nele não há nenhum filho que não queira ir à escola, nem infidelidade, desarmonia, fraude e mentira. Então a pergunta que eu faço a você, como que você amanhece o dia em casa? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar assim com o bom humor pela manhã, já acordam mal-humoradas. E olha que não é só na segunda, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão tão mal-humorada que você fala, bom dia, e ela fala, só se for para você. Né? Bom dia, para quem? Né? Então, quando a gente vive carrancudo, quando a gente vive com esses tipos de sentimentos, dificilmente a gente vai ser uma pessoa que atraia bons colaboradores, atraia a prosperidade, a felicidade. O lar, aonde não há palavras de amor, não há o elogio mútuo, é um lar que vai se tornando frio, que vai se tornando doentio, em que as pessoas vão se afastando umas das outras. Já viu aquela expressão que diz quando um não quer, dois não briga, né? Ou que dois bicudos não se beijam? Né? Então, na verdade, ou não se bicam, né? Então, o que a gente precisa, né, começar a entender que em casa, no meu lar, é onde começa a verdadeira paz da minha vida. Né? O nosso lar, diz o professor Yoshio Mukai, é a nossa igreja, é o nosso santuário de amor. E nesse santuário, ele deixa de ser um santuário de amor quando as palavras proferidas não são palavras carregadas de amor. Amor de Deus. Quando as palavras deixam de estar carregadas do amor de Deus, então saem palavras truncadas, palavras truculentas. E isso naturalmente vai refletir na nossa fisionomia, na fisionomia dos nossos familiares. Se pensarmos no ambiente profissional, não é diferente também. Já devem ter visto o quanto é desagradável você ficar entre pessoas que está o tempo todo reclamando, que está o tempo todo blasfemando, que está o tempo todo de mau humor.
Mas como é agradável a gente estar perto das pessoas que sorriem o tempo todo. Quando eu conheci Seichonoye, apesar de ter só 14 anos, eu tinha desaprendido a sorrir. Eu não sorria. Eu pego as minhas fotos dos seminários na academia lá nos anos 1986, 1987, e quando me identifico, eu vejo uma cara ainda carrancuda, ainda uma cara cheia de dor e sofrimento. Mas, na medida que eu fui praticando o ensinamento, que eu fui entendendo esse ensinamento, a minha fisionomia foi mudando também. E hoje, onde quer que eu vá, eu estou sempre com um sorriso no rosto. E o sorriso é uma maneira de você demonstrar amor também para as pessoas, né? Então, é uma maneira, sabe, de você mostrar, olha, que bom que você existe. Né? Num lar onde é demonstrado esse amor, com todas as certezas as pessoas sentem-se acolhidas. E ao se sentir acolhida, ela se sente impelida a tratar o outro da mesma forma. A situação ela está muitas vezes naquela coisa porque a gente ama, a gente acredita que a pessoa só vai ser feliz ou ela só vai ter sucesso se ela estiver dentro de um determinado molde. Mas não existe uma pessoa igual no mundo. Deus não nos fez igual. Então, a pessoa só será feliz realmente quando ela aprender a aceitar o outro como ela é. A beleza do mundo de Deus está justamente na diversidade. Eu aprendi certa ocasião com um palestrante já falecido da Seichonoye, pioneiro, que exemplificava isso que eu estou te dizendo, né, apontando os dedos na mão. Então são 5 dedos e nenhum dedo é igual. E justamente por não serem iguais é que eles conseguem fazer tudo que precisa ser feito. Por exemplo, segurar um livro. Por exemplo, pentear o cabelo. Então, lavar uma louça. Segurar um microfone. Ajeitar as coisas. Se vestir. Então, se fossem os dedos todos eles iguais, então você não conseguiria fazer nada do que você faz. Então mostra-nos isso, que justamente quando a diferença ela é respeitada e cada qual cumpre o seu papel, então e ela se torna um. E quando se torna um, tem força para criar aquilo que se deseja que seja criado. Na vida da gente é exatamente assim. Você cria os seus filhos e cria de maneiras diferentes. E um grande equívoco que nós pais cometemos é quando comparamos um filho com o outro, ou seja, há uma comparação entre irmãos. É impossível que se faça a comparação. Por que você não é seu irmão? Ah, o seu irmão gosta de estudar, você não gosta de estudar. Essa talvez é a pior coisa que a gente pode fazer no processo de educação, de amadurecimento dos nossos filhos. Ensinar a eles a se comparar e, sobretudo, se comparar na inferioridade, nunca vai lhes ajudar. Os pais, muitas vezes, no intuito de ajudar o filho a crescer, no intuito de fazer o filho melhorar, utilizam as palavras de forma negativa. E aí, queridos amigos, o efeito é devastador, porque neste mundo em que vivemos, regido pelas leis da mente, há uma lei que diz que aquilo que você reconhece se manifesta. E é justamente por isso, então, que a educação até hoje, muitas vezes, veio falhando, justamente porque as pessoas não entenderam o poder da palavra, mas o poder da palavra carregada do amor. Porque quando nós falamos, proferimos a palavra carregada de amor, e o amor é Deus, essa palavra, então, ela simplesmente cura. Essa palavra simplesmente transforma. A palavra carregada de amor, ou seja, a palavra carregada de Deus, ela simplesmente transforma para melhor a vida de qualquer pessoa. Então, em casa, eu cresci não porque minha mãe era uma pessoa má, mas porque não tinha conhecimento. Então, uma pessoa que não tem conhecimento, nós dizemos que são pessoas ignorantes, né? Então, ignorância não é que a pessoa é má, é que ela não tem o conhecimento. Então, a gente era acordado, né, já com gritos. Nós éramos acordados, nunca teve elogio.
E o elogio na vida da pessoa faz toda uma diferença. Eu era elogiado pelos meus vizinhos, era elogiado pelos meus parentes. Diziam que eu era muito maduro pela minha idade. Mas quando eu chegava em casa, minha mãe muitas vezes falava assim, você só é educado na frente dos outros, por que você não é assim aqui? E aí eu já ficava irritado, já começávamos a brigar. Mas não tinha, nenhuma palavra de elogio. Minha mãe, dentro daquilo que ela sabia, eu sou muito grato a ela, porque não fosse por ela, primeiro eu não teria existido, não fosse por ela eu não teria conhecido a Setionaí, não fosse por ela eu não teria entendido como que a vida podia ser melhor do que eu imaginava que a gente alcançaria um dia, porque felicidade, naquela época eu tinha certeza que não existia, mas graças a essa experiência com minha mãe, fui a Setionaí e descobri que a felicidade não só existe, mas como ela é inerente a todos nós, filhos de Deus. Então, ela queria, às vezes, para ela poder elogiar um primo, por exemplo, ela acabava nos depreciando. E isso aconteceu por um período significativo, isso veio interferindo na minha vida. Mas depois, quando você toma consciência, minha mãe fez o melhor que ela podia ter feito. Quando era criança, eu não sabia e nem tinha como me defender. Mas agora que eu me tornei adulto, eu tenho não só como me defender, como eu posso reprogramar, ressignificar tudo aquilo que me foi ensinado. E como que eu faço isso? Estudando os livros. O livro, existe um modo esplêndido de viver. O livro, O Amor Tudo Cura, Base para uma Família Feliz. O livro dos jovens, A Verdade da Vida, qualquer que seja o volume, são livros que vão trazer a oportunidade de ressignificarmos as nossas experiências pregressas. E ali a gente vai sentindo, entendendo e aprendendo e ensinando. Minha mãe, que não sabia demonstrar amor, que não sabia elogiar, e eu tentava, como preletor da Setionaí, ajudá-la, auxiliá-la nisso, mas não tinha efeito. E claro que não tem, porque mesmo quando você quer transmitir a verdade, mas você transmite com sentimento de crítica, não com o sentimento da palavra carregada do Espírito, carregada de Deus, carregada do amor, você não consegue chegar no coração da outra pessoa. E eu voltando para casa, era solteiro, meu irmão mais novo que eu, 20 anos de diferença, estava na ocasião em torno de 24 a 5 anos, eu com 24 para 25 anos, e aí estava sentado lá e vi ele fazendo as mesmas coisas que eu e meus irmãos fazíamos quando éramos crianças. E vi minha mãe, naquele momento, ficando nervosa. Minha mãe é descendente de italiano e espanhol, branca. E quando fica nervosa, ela fica feito um pimentão. E aí eu vi ela ficando nervosa e falando, Ricardinho, para com isso. Ricardo, estou te avisando. E minha mãe, depois eu fui aprendendo que ela tinha uma espécie, de avisos que ela ia dando subliminares, que era assim, olha, Carlos, Beto era meu apelido, para com isso, Beto, estou te avisando, Carlos Alberto, quando falava Carlos Alberto da Silva, nome completo, não tinha mais salvação, ia apanhar. E ali a mesma coisa com Ricardo, Ricardinho, para com isso, Ricardo, estou te avisando, Ricardo Augusto da Silva. E ela pegou o chinelo, levantou e foi para cima dele. Pensei em interferir. Mas a razão me disse, ela criou os irmãos, criou mais 4 e agora está criando o 5º filho. Quantos você criou? Não era casado nem tinha filhos. Me calei. Pensei em sair de perto para não vê-lo apanhar. Mas quando ela foi dar a chinelada nele, ele fez esse gesto. Não me bata, minha flor. Você é a flor da minha vida. Minha mãe segurou e ficou congelada com o chinelo na mão. Eu te amo, minha flor. E o chinelo foi pesando. E ele, em vários momentos, em várias falas que ele dizia, eu via o chinelo e sempre permeando as palavras com flor da minha vida. E ela sentou no sofá, baixou a cabeça e colocou assim, sobre os braços, em cima da perna. E ele continuava falando, ele tentou sentar no colo dela, mas ela não saía desta posição, não saía de forma alguma. Mesmo acontecia quando eu era criança, meus irmãos éramos crianças.
Só que diferente de mim, que achava que minha mãe não me amava, meu irmão, ele continuou insistindo, igual o gatinho que fica roçando na perna da gente, até você passar a mão nele, ele foi vencendo as resistências, entrou por baixo dela e puxou a cabeça. Quando puxou a cabeça, as lágrimas estavam molhando o rosto dela. E ele ficou assustado. Ele disse, não chore, minha flor. Eu não vim para te fazer chorar, mas para te fazer sorrir. Você é a flor da minha vida. Eu te amo, minha flor. Olha só, palavras carregadas do amor, ou seja, carregada do Espírito Santo, carregada do Espírito Santo, carregada do amor de Deus. E eu elogio. Nesse momento, minha mãe o abraçou fortemente. E aí eu entendi que naquele instante, ela estava aprendendo a abraçar um filho, a expressar o sentimento de amor que nunca havia sido expressado para ela enquanto filha e nem para nós enquanto filhos dela. Mas aquela criaturinha de 4 para 5 anos de idade, com o poder da palavra, carregada do amor de Deus, através do poder do elogio, tocou o coração da minha mãe e levou ela espontaneamente a abraçar. Então, quem disse que ela não abraçava? Quem disse que ela não sabia? Ela simplesmente não se lembrava. Mas o sentimento de abraçar, o sentimento de se estar juntos, faz parte de todos nós. E naquele momento em diante, eu comecei a ficar mais atento, como eu disse para vocês no início, né, desses pequenos detalhes, desses pequenos gestos. Esses gestos dentro de casa, no ambiente profissional, na convivência social, vai produzindo frutos, multiplicando frutos, porque outras pessoas começam a fazer algo parecido dentro das peculiaridades delas, naturalmente. Mas vai acontecendo coisas incríveis na vida da pessoa. Aqui o professor Seitel, ele fala, né, sobre a importância do elogio. Ele fala sobre a importância de nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Na última página do livro O Amor Tudo Cura, o professor Seitel, ele fala algo que é impressionante. E eu vou ler para você. Mas eu pediria que ao fazer a leitura, você experimentasse fechar seus olhos para acompanhar, porque embora seja um texto, mas é um texto que eu sinto a presença do Espírito, né, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do amor de Cristo aqui. Olha que ele diz, o amor dispensa até o despertar. Não existe nada que não possa ser curado pelo amor. O amor cura tudo. O amor aceita tudo. Todas as críticas, a arrogância, a sevícia, nada consegue perante o amor. A espada brandida acaba se corroendo. O fogo lançado tem as labaredas endurecidas que se transformam em acolchoados vermelhos de seda. O amor parece frágil, mas é extremamente forte. O amor é forte porque não exige retribuição. O amor verdadeiro é aquele que só concede, e por isso é só alegria. O amor abandona tudo. O amor dispensa glória, posição social, fortuna, orgulho e até o despertar espiritual. É indiferente até ao despertar. É Buda ou Deus, mas não reside no reino de Buda ou de Deus. Essa é a misericórdia de Buda ou de Deus. A autoridade daquilo que é chamado amor. Insultos, bofetadas. Isso não significa nada. O mundo do amor é profundo, não tem fim. E a fonte de alegria jorra de maneira inesgotável. Feliz é quem experimenta intensamente um amor doce, capaz de derreter a alma. O amor desce até o nível de um simples mortal, pega-o na mão e o conduz. Trata-se de pura alegria e não de louvor ao sacrifício. O amor dá, acende a luz, acolhe as pessoas e as salva com seu calor. Para ir encerrando, eu disse a vocês da minha experiência da primeira vez lá no Japão, né, do professor Seitel.
eu faria um relato, eu apresentaria meu relato de experiência, minha vivência até então, para os 4 casais de professores da Seichonoye. Professor Seicho, professor Emiko, professor Masanobu, professora Junko. Mas eu estava muito nervoso, muito tenso. E no ensaio, na véspera, eu não consegui ir bem, apesar de todas as tentativas. Posteriormente, fiquei sabendo que o pessoal da sede internacional já tinham entendido, né, ou aceitado que, apesar de ter cortado, né, os oceanos e chegado do outro lado do planeta, talvez eu não me sairia bem na minha exposição dos relatos. Meu intérprete seria o professor Tugio Teramai, né, o qual eu tenho muita gratidão. Ele até chegou a falar para mim brincando, ele é muito espirituoso. Carlos, não se preocupe, se você se perder na hora do relato, fale qualquer coisa, estamos no Japão, eles não vão te entender, né? Eu estou com o seu relato e eu faço o relato, né? Falei, não, tudo bem. Mas na medida, né, que foi se aproximando e eu fui levado para trás do palco, né, e à medida que ia chegando o horário, eu estava mais distante e fui me aproximando. Tínhamos ensaiado que quando subíssemos no palco, eu reverenciaria os 4 professores, sendo que o professor Seicho é aquele que estaria mais próximo do púlpito que eu estaria proferindo o meu relato. Treinamos tudo e eu trêmulo, eu extremamente abalado emocionalmente ainda. E quando subimos, eu e o professor Teramai no palco, e eu me vi diante do professor Seicho, eu olhei para ele e fiz assim. E o professor Seicho olhou para mim. E aquele olhar do professor Seicho, eu senti tanto amor, mas tanto amor, tanto amor, tanto amor, como eu nunca tinha sentido e nem visto no olhar de qualquer ser humano. Um amor tão cativante, um amor que preencheu-me e tirou todos os meus medos, todas as minhas dúvidas. Era como se Deus naquele momento estivesse olhando. E virei para o público, olhei para as pessoas e comecei a falar. E já tinham me avisado que os japoneses são diferentes dos brasileiros que a todo momento aplaudem. E lá falaram, olha, você vai falar e vai ter o final. Mas o tempo todo, né, entre eu falar em português, o professor Teramai traduzir, as pessoas aplaudiam e iam aplaudindo cada vez mais entusiasmadas. E nunca mais saiu da minha visão aquele olhar do professor Seicho. E decidi e desejei que o meu olhar chegue um dia que tenha capacidade de mudar as pessoas, que eu seja capaz de mudar a vida das pessoas, de fazê-las sentir Deus, simplesmente de olhar para elas. E eu venho treinando, eu venho orando para isso. E gostaria de convidar você também a exercer isso. Um outro momento que eu vivenciei isso muito mais tempos atrás foi com o nosso saudoso também e pioneiro da Seichonoye, professor Miyoshi Matsuda, que foi um dos principais responsáveis por propagar a Seichonoye e termos a Seichonoye aqui no Brasil na estrutura que temos hoje. E o professor, ele era o puro amor. Ele era muito querido por jovens, seja na Convenção Nacional dos Jovens, seja no Seminário da Luz, nas academias. Quando o professor ia fazer a palestra dele, os jovens ficavam entusiasmados e começavam a gritar Matsuda, Matsuda, Matsuda. E aí ele ficava parecendo uma criança. Pulava, brincava, ele era muito espirituoso porque às vezes o intérprete estava traduzindo a sua palestra, de repente ele virava e falava, não foi isso que eu disse tal coisa. Aí todo mundo dava gargalhada, às vezes ele começava a falar em português, o intérprete falava em japonês, né? E ele ia cativando, ele ia fazendo a gente ficar entusiasmado, acreditar realmente que a gente era filho de Deus. Ele já não era mais o presidente doutrinário, foi o primeiro presidente nacional da Associação dos Jovens, foi ele quem construiu a Academia de Ibiúna, foi ele quem fez a primeira Convenção Nacional dos Jovens, então dá para você perceber, foi ele ali, né, que idealizou com o irmão a construção do Santuário Rosô da Seichonoye, e foi o primeiro presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina. Depois de 27 anos, ele deixara a função, até pela idade.
E ele estava, Ibiúna era um seminário de jovens, ele estava hospedado na casa de sua cunhada, que hoje funciona como o Museu da Seitonoye, e ele passou por nós no intervalo e passou fazendo assim. Havia um grupo de pessoas que eu estava conversando, eram jovens, e 3 delas, eu estava emocionado, porque todos nós nos emocionávamos com a simbologia dele. Mas 3 jovens que estavam no grupo também começaram a chorar. E quando ele passou por nós, me perguntaram, quem é esse senhor? Eu falei, você não o conhece? Não. Eu falei, por que estão chorando? E as 3 pessoas me responderam da mesma forma, que quando ele passou sentiram, sabe, uma vibração de amor tão grande. A atmosfera mudou tamanha que só sentiam vontade de chorar. Uma emoção, uma gratidão que nunca tinham experimentado antes. Por que isso? Porque o professor Miyoshi Matsuda, ele era permeado, ele era preenchido da palavra do Senhor. Ele era preenchido do amor de Deus. Ele tinha o próprio amor de Deus. Ele tinha dentro de si a visão e o amor do Espírito Santo de Deus. E nós devemos ser iguais. O nosso olhar, sabe, aquele membro da família mais problemático, aquele, sabe, que dá mais dor de cabeça para a gente. Um simples olhar carregado de amor de Deus, as palavras carregadas do amor de Deus, o elogio do amor de Deus, sabe, o elogio da imagem verdadeira, que você olha e enxerga a imagem verdadeira, é capaz de transformar qualquer pessoa. Tira esse olhar, esse amor poderoso, verdadeiro, ele tira qualquer ser humano da miséria, qualquer ser humano do mundo do crime, qualquer ser humano que esteja viciado em drogas lícitas ou ilícitas, ele tira. Esse amor carregado, as palavras de amor e o elogio, tira a pessoa viciada nas redes sociais, nas telas dos celulares, dos tablets, dos computadores e traz para o convívio. Essa é a missão, queridos irmãos, de cada um de nós. Existe uma expressão, Vimalakirti, ele é contemporâneo do mestre Sakyamuni, um grande sábio da humanidade, e tem uma expressão que diz assim, o silêncio de Vimalakirti se assemelha ao trovão. E o que vem a ser esse silêncio de Vimalakirti? Quer dizer o seguinte, que simplesmente por você chegar num lugar, ainda que não abra a tua boca, mas o seu sentimento de amor apazigua aquele ambiente e traz alegria, amor e esperança e vida para todos que ali estão. Nosso querido professor Paulo Fujinaga, outro grande pioneiro da Seitonoye, uma ocasião nós conversando, ele me disse o seguinte, que ele tinha tido um despertar, dentro, inclusive, dessa expressão que eu disse, o silêncio de Vimalakirti se assemelha ao trovão. Ele disse que ele sempre acreditou que se tivermos a consciência que somos filhos de Deus, nós estaríamos sempre protegidos. Mas ele disse que é mais do que isso. Quando nós chegarmos à consciência de que somos filhos de Deus, ou seja, eu vou enxergar que todo mundo também é filho de Deus. E quando eu tiver a consciência do ser sagrado, do ser divino que eu sou, eu estou para pegar um avião. E pelo destino coletivo de todos que marcaram a passagem naquele momento, e que vão embarcar juntos, o destino é que aquele avião caia. Ele diz que, não, sabe, se eu despertei para a verdade, não é que eu não entro no avião. Ao contrário, eu entro no avião que está programado para cair, mas porque eu desperto, entrei no avião, corrijo o destino de todas as outras pessoas e aquele avião não cai. Não é bonito isso? A saudosa pioneira também do movimento em português, a professora Francisca de Oliveira Justiniano, estava indo para o interior de São Paulo para fazer um seminário do dia inteiro, e ela disse que no ônibus ela sonhou com o mestre Masaru Taniguchi, ela falou, mestre, o senhor veio nos visitar, que ótimo, mestre. E ela disse isso e o mestre foi se afastando, envolto numa luz.
E ela, mestre, sabe, não vai embora, mestre, fica mais um pouco. E aí ela disse que, dormindo, ela levantou assim, e quando ela acordou, né, o motorista do ônibus havia dormido, e ele havia invadido a pista contrária, e era um caminhão que vinha jogando luz. E naquele momento que jogava luz, só deu tempo dela segurar no banco da frente e gritar, Deus! Bum! Foi inevitável naquele momento. E aí todo mundo se machucou. E ela, que na Convenção dos Jovens sempre colaborava na enfermaria, tinha, portanto, conhecimento de primeiros socorros, começou a prestar os primeiros socorros para as pessoas acidentadas. Nisso foram parando os carros, chegaram os carros de apoio, de resgate, bombeiros, ambulâncias, muita gente machucada, graças a Deus ninguém havia morrido. E aí alguém perguntou assim, mas quem foi que chegou primeiro? A polícia disse, olha, quando eu cheguei já estava foi fulano. Aí falou, não, foi aquela senhora, e apontou a dona Francisca. E aí falou assim, a senhora estava passando quando aconteceu o acidente? Não, eu estava dentro do ônibus. Falou, como assim, dentro do ônibus? Sim, e não se machucou? Não, eu que dei os primeiros socorros. Aí já chamou os paramédicos que a deitaram imediatamente na maca e falou, não, a senhora pode achar que está bem, mas pode não estar. Deita aqui, ele foi para o hospital. Chegou lá, disse que era uma loucura, a correria para lá, para cá, os médicos, os enfermeiros perdidos ainda para atender tantas pessoas. E ela estava lá esperando. E aí correu pelos corredores, que todos se machucaram, menos uma passageira. E aí um médico, que era descendente japonês, foi falar com ela e perguntou, como assim? O que a senhora explica? Era um jovem médico. E ela respondeu em japonês para ele, né, que nada aconteceu porque ela é filha de Deus. E aí disse que ele ficou bravo com ela e falou, os outros não é? E aí naquele momento ela entendeu que ela não se machucou porque ela é filha de Deus, porque os outros que se machucaram também eram filha de Deus. Mas ela não se machucou porque ela havia plantado boas sementes. Ela sempre usava o poder da palavra para poder transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E ela estava indo em missão para fazer o amor brotar no coração das pessoas, para fazer com que as pessoas entendessem que as palavras de amor e o elogio verdadeiro ressuscita qualquer pessoa. Desejo do fundo do coração que você possa praticar cada vez mais esses ensinamentos. Procure uma associação local, um local de reunião perto de você. Acesse outras palestras aqui na plataforma do YouTube. Acesse a nossa livraria virtual, que é livraria.sni.org.br, e tenha acesso a um manancial de profundo conhecimento e sabedoria. Muito, muito obrigado. Deus os abençoe. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seichonoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual,
livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, Preceitos Diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado!